Bom dia, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista Regular Esperança, em Juazeiro. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez nessa classe da Escola Bíblica Dominical. Também você que não é membro da nossa igreja, eu costumo saudar aqui e dizer que você é muito bem-vindo entre nós para estudarmos juntos a Santa Palavra de Deus. Fique à vontade, participe nesse domingo, dia 14 de junho de 2020. Nós estamos avançando no estudo da classe da Escola Bíblica Dominical na perspectiva das disciplinas espirituais. Estamos estudando esse livro. Todo domingo eu faço mais ou menos a mesma abertura, né? Quase que os mesmos procedimentos aqui, mas eu acredito que isso é importante para quem eventualmente não acompanhou esses outros domingos. Então vamos mais uma vez tentar fazer uma contextualização rápida aqui. Quem já tem acompanhado conosco esse estudo, aproveita e faz uma rápida rememorização aí. E você que eventualmente está começando a acompanhar hoje essa classe, pode se inteirar melhor do que nós estamos estudando. Na classe da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, nós estamos estudando esse livro aqui, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Ele aqui não está em formato de livro, repito, sempre está em formato de PDF. Você pode baixar o livro em PDF ou adquirir o livro encadernado conforme a sua preferência. Volto a repetir, por mais um domingo, uma leitura que eu recomendo, independente de você já ter aí provavelmente até um pequeno resumo de todo o livro, né, em função dos resumos que a gente faz classe após classe, mas é muito bom termos essa leitura aqui como uma leitura que a gente pode recorrer a qualquer momento. Eu falei uma vez e quero falar de novo para vocês terem uma ideia de que é difícil a gente conseguir explorar aqui em 50 minutos, uma hora de classe, todo um capítulo de um livro, né? Que na verdade a gente faz um resumo. É aquilo mesmo que a gente já falou uma outra vez, né? Como você assistir um filme e depois escrever o roteiro desse filme, e a partir desse roteiro você vai contar o filme a alguém, ou alguém que vai pegar o roteiro vai imaginar como o filme é. Então, dessa mesma forma, esse PDF que a gente manda aí domingo após domingo, hoje já foi mais um do capítulo 10, ele é o roteiro. Então é muito importante você ter o livro, porque o livro, obviamente, tem desdobramentos que muitas vezes a gente não consegue tratar aqui no nosso dia a dia, tá? Mais uma vez, nós estamos avançando domingo após domingo na leitura desse livro e já estamos aqui praticamente no último terço do livro, aliás, no último quarto do livro. A gente só tem agora pela frente mais 3 capítulos, esse de hoje e mais 2, para encerrarmos aí esse contexto das disciplinas espirituais. Rapidamente contextualizando o que nós estamos aprendendo com esse livro e aonde nós estamos no livro. Óbvio que o termo disciplinas espirituais vai nos remeter à disciplina. E por que precisamos de disciplina, né? Você precisa de disciplina para vários aspectos da sua vida, porque sem disciplina normalmente as coisas ficam soltas, ficam ao seu curso normal, e o curso normal, na maioria dos casos da nossa vida, tende ao relaxamento, tende ao que é mais confortável, e a gente não consegue aprofundar. Nas disciplinas espirituais é a mesma perspectiva. Vou lembrar mais uma vez que disciplina vem do termo latim disciplinae, que quer dizer treinamento. Então nós estamos sendo treinados na nossa mentalidade, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir espiritualmente. É a ideia do discipulado espiritual mesmo. Por isso, o termo disciplinas espirituais. Nós já passamos por pelo menos 8 disciplinas. Hoje nós vamos estudar a 9ª disciplina. Nós estamos, na verdade, no capítulo 10. O primeiro é a introdução, então já teve 8 disciplinas. Hoje é a 9ª. E é o capítulo 10, porque com o primeiro da introdução formam 10 capítulos, né? Eu vou precisar recorrer aqui ao índice, obviamente, do livro, porque além do HD já está falhando, né? Certamente que a gente já está na 9ª disciplina, eu posso perder em algumas aqui. Mas veja como é que nós já caminhamos até aqui. Nós primeiro começamos estudando sobre a fundamentalidade da Bíblia, da Palavra de Deus, da sua leitura, da absorção bíblica, da meditação sobre a Palavra de Deus, porque isso é que fundamenta todo o pensamento cristão. Então, as 2 primeiras disciplinas que nós estudamos foram de absorção bíblica e de meditação na Palavra de Deus. Depois nós estudamos sobre a disciplina da oração, sobre a disciplina da adoração, sobre a disciplina do evangelismo, sobre a disciplina do serviço, sobre a disciplina da mordomia, sobre a disciplina do jejum. E hoje nós estamos no capítulo 10, uma disciplina
que possivelmente é despercebida ou às vezes até negligenciada por muitos de nós cristãos. Eu vou falar dela já já, você talvez até já tenha dado uma olhada no PDF, mas é uma disciplina bastante, vamos dizer assim, fora da curva da nossa linha de pensamento moderno e contemporâneo. Eu já chego lá. Tá? Eu quero aqui só dizer e fundamentar, irmãos, que nesses últimos domingos Deus nos tem dado uma oportunidade ímpar de entendermos que nós precisamos de fato ter uma vida espiritual regrada, uma vida espiritual conduzida por alguns caminhos que são métodos. Você pode até pensar, é metódico, é chato, o objetivo não é esse não. O objetivo é que a gente tenha um método, um plano, né, um planejamento para alcançarmos a piedade em Cristo, porque os objetivos das disciplinas espirituais são exatamente esses: alcançarmos a vida piedosa. E a vida piedosa, eu tenho falado aqui domingo após domingo, a vida piedosa é aquela vida que Cristo viveu. Então, nós precisamos nos comparar a Ele, porque somos servos dele, temos Ele como nosso mestre, como nosso referencial, e a palavra de Deus tem uma proposta altíssima para nós, para sermos conforme Ele é. Então, as disciplinas espirituais nos levam ao propósito de alcançarmos a piedade. E assim, já tendo passado por todas essas disciplinas até aqui, essas 8, hoje nós vamos estudar a disciplina do silêncio e da solidão. É isso mesmo, a disciplina do silêncio e da solidão. Está aí no seu PDF, que eu espero que você já esteja com ele impresso em mãos aí, e é o capítulo 10, silêncio e solidão com o propósito de alcançar a piedade. Eu digo um pouco inusitada, porque nós vamos ver aqui na introdução que silêncio e solidão não são palavras muito comuns aos nossos dias, aos nossos momentos. Mas nós vamos perceber, queira Deus nos ajudar nesses momentos para percebermos a importância dessas disciplinas de silêncio e solidão para o nosso crescimento espiritual. Antes, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedir direção, sabedoria e entendimento da parte dele para esses momentos de estudo da sua santa palavra. Feche seus olhos, vamos elevar nossa mente, nosso coração ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, Deus, que nós temos liberdade no nosso país, ainda temos. Quem sabe se será assim durante muito tempo. Queira o Senhor que seja, mas mesmo que não seja assim, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesses dias onde temos tanta liberalidade, tanta possibilidade de aprofundarmos o estudo da sua santa palavra, de cultuarmos ao Senhor de peito, de portas abertas, sem que nada nem ninguém nos recrimine. Ó Deus, nós te agradecemos por isso. Isso é uma dádiva do Senhor. Nesse domingo pela manhã, Senhor, nós, como temos feito aqui, domingo após domingo, queremos pedir da tua misericórdia, graça e bondade, que abra os nossos olhos, que fale ao nosso coração, que dobre a nossa vida diante do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem a autoridade para fazer isso, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos fez, o Senhor sabe como falar as nossas vidas, o Senhor sabe como nos ensinar. E por isso nós te pedimos humildemente que o Senhor nos conduza, mente, coração, nessa manhã de domingo. Ensina-nos pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, mais uma vez, capítulo 10 em mãos, impresso, nós vamos estudar hoje sobre a disciplina do silêncio e solidão, com o propósito de alcançarmos a piedade. Veja já o objetivo da nossa proposta da classe de hoje. Por que estudar silêncio e solidão? O objetivo é levar-nos à reflexão da fundamentalidade dos momentos de isolamento da alma para o nosso crescimento espiritual. Fundamental. Isolamento da alma para crescimento espiritual. O nosso texto base, então, rapidamente, nós já vamos prosseguir com ele. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 16. Vamos todos juntos para lá. Mantenha a sua Bíblia aí com você, irmão. Eu digo e repito, é a palavra de Deus quem fala conosco. Aqui o meio digital, o papel, né, o condutor da classe é instrumento, mas a voz é de Deus, a palavra é de Deus. Então é muito importante que, além de ouvir o que a gente está lendo aqui a respeito do versículo, você esteja aí com o texto aberto e olhando para ele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é ela que transforma o nosso coração. Lucas capítulo 5, verso 16, que diz então:
a respeito do comportamento de Jesus. Observe bem. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Já refletiu sobre isso, irmãos? Ele, porém, Jesus, nosso mestre, se retirava para lugares solitários e orava. E aqui o verbo nos dá uma ideia de ação contínua, né? Não é ele se retirou, ele se retirava, era uma prática. Existia uma frequência dessas ações e nós vamos ver isso aqui no desenvolvimento dos textos. Jesus tinha o costume e o hábito de se retirar do meio das pessoas, ir para um lugar de quietude e orar e ali buscar a palavra de Deus. Então por aí nós já temos um versículo base que nos conduz à reflexão da importância da disciplina do silêncio e da solidão. Antes da gente entrar propriamente no desenvolvimento do capítulo, eu quero fazer uma rápida introdução aqui com você. Observe aí no ponto 1. Esses são dados que não estão no livro, mas são dados que a gente tem no dia a dia comum e a gente trouxe aqui, e a gente traz aqui para tentar enriquecer um pouco mais a ideia e o aprofundamento da lição. Estima-se que nos últimos 30 anos, ou seja, os anos da era digital, a humanidade tenha produzido mais conteúdo, informação ou comunicação que em todo o restante da história. Isso é um dado cuja fonte é o Observatório da Imprensa. Então não é um dado solto, é um dado real e é um dado de pesquisa. Nos últimos 30 anos, ou seja, dos anos 90 para cá, para os anos 2020, a humanidade já produziu mais informação, conteúdo e comunicação do que em todos os outros 6.000 anos de história da humanidade. Estou colocando 6.000 porque, segundo a história da Bíblia, é o período mais comum que se entende pela palavra de Deus de existência da vida humana sobre a Terra, entre 6 e 8.000 anos. Né? Mas vamos ficar no barato, vamos ficar nos 6.000 anos. Né? Então, nos últimos 30, nós produzimos mais conteúdo, mais informação e mais comunicação do que nos outros 6.000 anos de história. É muita coisa, é muita informação que passa pela nossa cabeça. Então essa era da hipercomunicação deu origem também à sociedade mega acelerada. Isso não é novidade nenhuma, a gente anda correndo em todo momento por um monte de coisa, e até mesmo nos momentos que aparentemente nós não estamos correndo, nós estamos com pressa, né? Outro dia me peguei mais agitado, tá? Daqui a pouco eu pensei, peraí, por que eu estou fazendo isso aqui? É feriado. Né? Hoje não precisa ser assim, hoje não precisa ser desse jeito. Então essa era da hipercomunicação, da hipertroca de informação, deixa a gente pilhado, desculpa a expressão informal, acho que todo mundo entende bem, deixa a gente mega acelerado, deixa a gente pilhado. E é uma era mega acelerada que desconhece o silêncio. Porque tanta comunicação e tanta aceleração não deixa espaço para o silêncio. E também tem verdadeira aversão à solidão. Percebe isso? A nossa era não conhece o que é o silêncio e tem verdadeiro pânico relativo à solidão. Solidão é deprê. Solidão é deprê. É isso que está na cabeça da humanidade nos nossos dias e até mesmo de muitos de nós cristãos. Solidão não, solidão é deprê, solidão não tem a ver, solidão está por fora. Esse é um contexto muito claro e que nos chega com muita força. Eu me lembro, irmãos, não faz muito tempo, eu já morei em vários outros lugares e várias capitais. Hoje a gente mora aqui no interior, em Petrolina. E eu me lembro de quando ter chegado aqui em Petrolina com a minha esposa, à noite eu ter feito uma observação para ela, fantástico. Aquilo era para mim inusitado, fantástico. Falei, olha amor, preste atenção, dá para ouvir o grilo cantar. Cri, cri, cri. Quem mora numa cidade maior, numa cidade grande, não sabe o que é grilo. Quanto mais ouvir o barulho do grilo cantar. Então esse é o retrato da sociedade mega acelerada, sociedade moderna, que nos rouba o silêncio, e a solidão acaba sendo algo indesejável, algo completamente avesso à nossa personalidade, às nossas opções, acaba sendo realmente algo deprê, vamos dizer assim. Agora, a despeito do rumo caótico que tomou a sociedade moderna, preste atenção que a palavra de Deus nos apresenta essas duas
comumente negligenciado as disciplinas, silêncio e solidão, como ferramentas indispensáveis ao aprofundamento da fé e o crescimento do cristianismo. E é isso que a gente espera desenvolver hoje durante essa classe. Então, o grande desafio dos nossos dias é desenvolvermos as disciplinas do silêncio e da solidão em meio a um mundo totalmente programado para nos roubar isso. Está tudo programado, irmãos, para nos roubar o silêncio e a solidão. Essa sociedade mega acelerada, ela não está aí por acaso, e ela está aí a todo tempo buscando nos tirar a atenção dessas disciplinas que são tão importantes para o aprofundamento da fé. Lembra que na semana passada nós falamos sobre o danado do celular, né? Que é um ladrão de tempo. Hoje, com esse objeto terrível, ninguém consegue ficar mais só. Você não está mais só. E as pessoas já desacostumaram a ficarem sós. As pessoas já desacostumaram a desacelerar. Porque até quando elas têm um tempo que podem desacelerar ou podem buscar esse momento de silêncio, esse momento de reclusão, nós vamos deixar claro qual é o objetivo disso, né? Já, não é deprê, nem ficar trancado, nem trancafiado, tem um propósito, claro. O silêncio e a solidão tem um propósito, nós vamos ver isso aqui no desenvolvimento da lição. Mas até quando nós temos esse tempo, a gente usa o terrível do instrumento que tira esse tempo, que nos tira o silêncio, que nos tira esse momento de meditação, de busca e de aprofundamento da fé. Então esse é o contexto, irmãos, que nós queremos introduzir essa lição número 10, que fala sobre a disciplina do silêncio e da solidão. Dias terríveis que nós vivemos, dias mega acelerados, de muita comunicação, de muita coisa que passa pela nossa cabeça e nos rouba o tempo do silêncio e o tempo a sós com Deus. A partir dessa introdução, então, nós vamos agora entrar no ponto 2, que nós vamos falar a respeito dessas duas disciplinas e desses dois contextos de silêncio e solidão, segundo a Bíblia. Então vamos lá agora para o ponto 2, silêncio e solidão à luz da Bíblia. Para começarmos então esse ponto 2, eu queria que você percebesse que, apesar da Bíblia não trazer uma definição objetiva a respeito do conceito de silêncio e solidão, segundo Deus, ela nos traz contextos dos mais diversos que nós vamos apresentar e nós vamos estudar aqui, que nos denotam a importância dessas duas disciplinas no contexto bíblico. Então você não vai ver o que eu vou acabar de dizer aqui para você escrito na Bíblia, mas você vai perceber ao final do capítulo e ao final dessa lição que esse conceito aqui e essa conceituação a respeito desses dois itens tem tudo a ver com o que a palavra de Deus nos diz aos seus respeitos. Vejam só, início do ponto 2. Segundo a palavra de Deus, nós entendemos que a disciplina do silêncio é a abstenção voluntária e temporária do falar para que certos objetivos espirituais possam ser buscados. Então observe que no início desse ponto 2, silêncio e solidão à luz da Bíblia, nós estamos conceituando essas duas disciplinas a partir de contextos bíblicos. E aí eu vou ler mais uma vez para você a conceituação bíblica que nós depreendemos dos textos a respeito da disciplina do silêncio. O que é então a disciplina do silêncio, mais uma vez? É a abstenção voluntária, viu? Não é greve de palavras, não, mudei, agora não falo nada, né? Mudei não de mudar, né? Mas mudei, entre aspas, de fiquei mudo, né? Agora não falo mais nada. É a abstenção voluntária e temporária do falar para que certos objetivos espirituais possam ser buscados. Opa, deixa eu só colocar o conector aqui que a bateria está acabando. Então, para que certos objetivos espirituais possam ser buscados. Veja o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Veja como a palavra de Deus nos fala a respeito dessa importância da disciplina do silêncio. Eclesiastes 3, 7. Quando nós falamos da disciplina do tempo, na semana passada nós até falamos sobre esse versículo. Eclesiastes 3, 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo para tudo
a kairos, né? Lembra da semana passada? A ocasião para tudo, e a ocasião de calar. A Bíblia nos fala sobre isso, a ocasião de calar. Mas nós temos uma dificuldade terrível, irmãos, de entendermos que há ocasião de calar. Muitas vezes, quando nós nos calamos, é até um ato de protesto. Nós somos mestres nisso. Agora eu não falo mais com você. Me calei. Eu quero lhe dar uma lição. Né? Não é isso que a Bíblia está falando a respeito da disciplina do silêncio. A disciplina do silêncio é essa abstenção voluntária de falar. Eu posso falar, mas eu não vou falar. Agora é o tempo de ouvir. É o tempo de calar. É o tempo de eu emudecer para que eu possa entender melhor a Deus, para que eu possa ouvir melhor a Deus. Há tempo de falar e há tempo de calar. E isso nos faz entender a importância dessa disciplina segundo a palavra de Deus. Tem tempo para calar, tem tempo de silêncio. E é uma disciplina que nós precisamos absorver no nosso dia a dia. Eu sei, irmãos, que tem gente que tem mais dificuldade com o silêncio. Uma certa vez, eu conversando com um parente mais chegado, eu falei para essa pessoa, eu falei assim, mas eu tenho uma necessidade tão grande do silêncio, eu preciso do silêncio. O silêncio é algo que, se eu não tiver na minha vida, eu fico desestruturado. Aí a pessoa fala para mim, não, silêncio não, eu detesto silêncio, eu tenho pavor do silêncio. Sabe? Não, silêncio não, silêncio me angustia, silêncio me faz mal. Né? Certamente é uma pessoa que ainda não fez uma conversão, não foi convertida por Deus, não fez uma decisão aos pés de Cristo, ainda não entendeu essa perspectiva da importância do silêncio. Porque todo cristão, toda pessoa que realmente é servo de Deus, tem essa necessidade do silêncio, que é aquele momento de calar. E você cala para ouvir. É um pouco do contexto que nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, a disciplina do silêncio é a abstenção voluntária e temporária do falar para que certos objetivos espirituais possam ser buscados. Agora veja a disciplina da solidão. Eita, da solidão, então, é deprê, né? Para rapaziada aí, sabe, geração XYZW é deprê. Não, solidão não. Solidão nunca. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Ou veja o que o contexto da palavra de Deus nos faz depreender e entender. A disciplina da solidão consiste em retirar-se voluntária e temporariamente à privacidade com propósitos espirituais. Veja o que fez o Senhor Jesus em Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Veja que a alma do nosso Senhor Jesus ansiava por esses momentos a sós. Porque ele não está a sós. Ele não está só. Ele está a sós com Deus. E esse é o propósito da disciplina da solidão. Propósito espiritual de estar a sós com Deus, não de estar só, não de estar isolado de tudo e de todos, é estar a sós com Deus. Então, a Bíblia apresenta essas duas disciplinas, eu estou no segundo ponto já do ponto 2, como poderosos e eficazes instrumentos de Deus no desenvolvimento de uma vida de intimidade com o Senhor. Irmãos, isso é determinante para a gente entender o contexto dessa lição de hoje. A Bíblia os apresenta, silêncio e solidão, como poderosos e eficazes instrumentos no desenvolvimento de uma vida de intimidade com o Senhor. E eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos desse contexto, alguns exemplos bíblicos disso. Abraão, por exemplo, naquele advento da sarça ardente, era ele e o Senhor, a sarça não se consumia, e a partir dali Abraão teve o seu chamado e passou a ter uma vida diferenciada de intimidade com Deus. Veja outro contexto, Moisés, depois de matar o egípcio, passou décadas no deserto sozinho, e naquele deserto sozinho foi que Deus o preparou para anos após assumir responsabilidades junto ao rei do Egito.
e assumir responsabilidades tamanhas ao ponto de libertar o seu povo daquele cativeiro. Mas foi esse treinamento sozinho no deserto que Deus usou como capacitação e como momento de preparo para que Moisés crescesse em intimidade com o Senhor. Também, como nós vamos negar a importância daquele momento de solidão com Deus ali no Monte Sinai, onde ele recebe as tábuas da lei, onde ele recebe os mandamentos, mais um momento de solidão e intimidade com Deus, aliás, de solidão e silêncio que permitiram com que ele tivesse íntima comunhão com Deus, íntima comunhão com o Senhor. Como não falar dos momentos de silêncio na prova de Jó? Irmãos, quando nós lemos a história de Jó, nós percebemos que a partir do capítulo 2, capítulo 3, até quase o capítulo 40, há um silêncio da parte de Deus, e os amigos da onça de Jó colocam opiniões daqui e de lá. Jó mesmo se angustia, né? E ele mesmo coloca das suas dores, ele ora a Deus e parece que Deus não responde, traz as suas queixas perante o Senhor, mas são momentos de silêncio e de solidão terríveis vividos pela parte de Jó, que a partir do capítulo 41, então ele começa a desenvolver aquele relacionamento a partir da resposta de Deus, e ao final do livro ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Perceba como o silêncio e a solidão foram importantes na vida de Jó. E lembrando de Jonas no ventre do peixe, a partir daquele momento Jonas clama ao Senhor e grita, e dali das profundezas ele clama: Senhor, me salva. Naquele momento de silêncio, de solidão, a partir dali ele começa a desenvolver a sua relação de questionamento a respeito do plano de Deus para a pregação do Evangelho ali em Nínive. Como também não lembrar de Paulo na prisão. Se você olhar aí quantas cartas Paulo escreveu no Novo Testamento, quantas epístolas nos abençoam até hoje por meio de silêncio e de solidão de Paulo e uma pena numa fria cela ali daquele contexto na prisão. E lembrando também de João, lá na ilha de Patmos. Naquela ilha foi que ele teve aquela revelação maravilhosa a respeito do Apocalipse. Ou seja, irmãos, nós poderíamos ficar aqui falando de diversos e diversos outros exemplos que nos trazem esse contexto de que, mais uma vez, a Bíblia apresenta o silêncio e a solidão como poderosos e eficazes instrumentos de Deus no desenvolvimento de uma vida de intimidade com o Senhor. E é também interessante notar, fechando aqui esse ponto 2, interessante nós percebermos que o próprio Deus usa o silêncio como um dos seus métodos para tratar com os homens. Você consegue entender isso? O próprio Deus usa o silêncio como um dos métodos para tratar com os homens. Veja primeiro o livro de Samuel, no capítulo 3, no verso 1. 1 Samuel 3, 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Veja, nós estamos tratando aqui que o próprio Deus usa o silêncio, ele usa o silêncio como um dos métodos para lidar com o homem. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora observe o que diz o livro. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Nos dias do profeta Eli e do jovem Samuel, Deus parecia estar em silêncio. Um dos métodos que Deus usa para tratar com os homens. Também vamos ver Jó, capítulo 30, verso 19. Nós falamos, a respeito desse momento de silêncio de Deus agora há pouco, tratando com Jó. Mas veja o desabafo de Jó no capítulo 30, no verso 19. 19 e 20. Jó 30, 19 e 20. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e às cinzas. Agora preste atenção no verso 20. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé
mas apenas olhas para mim. Imagine essa cena. Jó praticamente contemplando essa realidade. Deus, eu estou falando, o Senhor está aí, dos altos céus, só olhando para mim, não me fala nada, e fica em silêncio. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós passamos por isso, né? Você ora, clama, fala com Deus, e Deus está num impávido silêncio. Esse silêncio não é um silêncio provocador, muito menos um silêncio desagregador. É um silêncio didático. Deus usa o silêncio como um dos seus métodos. E como não lembrarmos também das palavras do Senhor Jesus lá na cruz, em Mateus capítulo 27, verso 46, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse talvez seja um dos versículos mais misteriosos, né, desse contexto neotestamentário, né? Jesus clamando, Deus meu, por que me desamparastes? Independente das questões de aprofundamento teológico que nós possamos fazer a respeito do que isso quis dizer, não é momento, não cabe isso aqui agora. Uma coisa é certa e nós podemos entender plenamente. Naquele momento havia um silêncio de Deus Pai para com Deus Filho. Método utilizado por Deus para lidar com seu povo, para lidar com homens e até mesmo lidando com seu próprio Filho. Silêncio de Deus. Então, irmãos, esse é o contexto que nós gostaríamos de trazer aqui a partir desse ponto 2. O objetivo desse ponto 2 é quebrar um pouco essa nossa resistência, ou talvez essa nossa falta de perspectiva de entender o silêncio e a solidão como conceitos bíblicos, como inclusive métodos do próprio Deus para tratar conosco, como disciplinas que nós precisamos aprofundar e que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Mais uma vez, entendendo que essas disciplinas são fundamentais e são poderosos instrumentos de Deus para crescermos em intimidade com Ele. E tendo vencido então esse ponto 2, silêncio e solidão à luz da Bíblia, agora nós vamos entrar em aspectos mais práticos a respeito dessa atuação do silêncio e da solidão na vida do servo de Deus. E nós vamos avançar então para o ponto 3, razões bíblicas para buscarmos o silêncio e a solidão. Eu posso imaginar que você aí agora possa estar pensando da seguinte maneira: não, tudo bem, eu já entendi que Deus, né, Deus usa o silêncio como um método dele, mas esse negócio de eu ficar em silêncio e solidão, esse negócio aí, não estou muito afim não, sabe? Isso aí deixa para outros aí, mas eu não estou muito afim de entrar nessa não. Irmãos, queira Deus, pela sua misericórdia e graça, mudar esse nosso pensamento, mudar essa nossa perspectiva, fazer com que nós entendamos que essa ideia de aversão ao silêncio e à solidão, ela não é bíblica, ela vem do inimigo. O inimigo conseguiu nos distrair, conseguiu nos colocar viciados em barulho. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós somos viciados em barulho e movimento. E quando nada está acontecendo, parece que a nossa alma fica incompleta. Absurdamente, na hora que nada aparentemente estava acontecendo, era aquela hora que nós precisávamos aprofundar ainda mais nesse aspecto do entendimento com Deus e de descermos a esse nível de intimidade com Deus. Mas Satanás nos viciou no barulho, na confusão, na agitação, e a gente não consegue mais viver sem ele. A gente está programado para viver dessa maneira. Eu me lembro, há alguns tempos atrás, alguns anos atrás para ser mais preciso, eu estava sozinho em casa num dia de sábado pela manhã, e eu estava fazendo uma atividade no computador, mas não estava só no computador. Eu estava fazendo uma atividade no computador, uma pesquisa, e no próprio computador onde eu estava fazendo essa pesquisa, eu gosto sempre de deixar uma rádio que eu gosto muito, a rádio BBN. Até recomendo, se você quiser ouvir uma boa rádio, não quiser ouvir babuzeira cristã, ouça a rádio BBN, ela é online, você pode ouvir a qualquer momento, bons devocionais, boa música cristã. Então eu estava produzindo algum conteúdo ali, fazendo uma pesquisa, ouvindo uma rádio, que eu normalmente ouço quando estou no computador, mas além disso eu estava com a televisão ligada, esperando o jornal começar, e não estava só a televisão ligada não, eu tinha um rádio, que eu tenho um rádio de aviação, quem me conhece sabe, eu gosto, eu deixo muitas vezes um rádio de aviação ligado, como quem deixa um rádio normal, e fico ouvindo
o que está acontecendo lá. Bom, dessas coisas tem gosto para tudo, né? O meu é esse. Então tinham 4 coisas acontecendo. Fazendo uma pesquisa no computador, ouvindo uma música evangélica de fundo, esperando um jornal na televisão começar com a TV ligada, e ao fundo um som de comunicação aérea. De repente eu percebi que não estava fazendo nada direito, nada direito. E esse é o grande drama dos nossos dias. Nós vivemos vidas numa sociedade mega acelerada, e numa sociedade multicomunicação e multicanal, que tem 1 quilômetro de extensão por 1 milímetro de profundidade. Nós estamos fazendo diversas coisas ao mesmo tempo e não estamos aprofundando nenhuma delas. Então, irmãos, queira Deus nos abrir os olhos que nós estamos viciados no barulho e que nós precisamos quebrar essa perspectiva para desenvolvermos essa importante perspectiva da disciplina do silêncio e da solidão, que é fundamental, inclusive, para o aprofundamento de outras disciplinas. Nós vamos ver isso no final, mas eu quero só colocar isso aqui para você. Se você não tem tempo a sós com Deus, você não tem tempo de silêncio, provavelmente você tem dificuldade de orar, você tem dificuldade de se concentrar na leitura da palavra, você tem dificuldade de adorar, você tem dificuldade de jejuar, você tem dificuldade de fazer uma série de outras coisas. Então perceba por aí a importância do silêncio e da solidão para o desenvolvimento das nossas vidas espirituais. Ponto 3, razões bíblicas para buscarmos o silêncio e a solidão. Perspectivas bíblicas práticas que queira Deus usar para abrir a nossa mente e o nosso coração quanto à importância delas. Primeiro, você tem um primeiro bom motivo já de início, porque Cristo, o nosso exemplo, praticava o silêncio e a solidão frequentemente. Eu já li alguns versículos aqui que ele se retirava. Vamos ler só mais 2 aqui. Lucas 4:42. Lucas 4:42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Imagine a cena. Depois de fazer milagres, depois de fazer curas, depois de grandes momentos nos quais as pessoas eram levadas àqueles impactos a respeito do milagre da vida santa de Jesus, as pessoas o procuravam e ele tinha essa necessidade, ele se retirava, ele saiu dali e foi para o lugar deserto, e as pessoas atrás dele, atrás de Jesus, percebe? Jesus precisava da solidão e do silêncio. Mateus capítulo 14, verso 23. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Lá estava ele só. Irmãos, talvez esse seja um argumento tácito e irrevogável da importância do silêncio e da solidão para a sua vida. Nós estamos falando o tempo todo disciplinas com o objetivo de alcançarmos a vida piedosa, com o objetivo de alcançarmos a vida igual do nosso mestre. Nosso mestre prezava a solidão e o silêncio. Isso não é deprê. Isso é busca ao alto, busca a Deus. Segunda razão bíblica. Nós buscamos silêncio e solidão para ouvir melhor a voz de Deus. Abacuque, capítulo 2, verso 1. Esse verso tão conhecido. Você lembra que Abacuque, profeta de Deus, só contextualizando aqui a história, Abacuque 2, 1. Abacuque, profeta de Deus, recebeu de Deus a seguinte resposta após orar pelo seu povo. Não, eu vou mandar juízo sobre o meu povo, mandar um outro povo que vai dominar o meu povo. E Abacuque, naquele momento de oração, começa a dizer: Deus, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, não estou entendendo muito bem esse contexto, né? E ele ora a Deus em favor do seu povo, e ele ora a Deus por entendimento daquela situação. E aí no capítulo 2, no verso 1, ele começa dizendo assim, após orar a Deus pelo seu povo, ou durante aquela oração, no curso daquela oração pelo seu povo. Bom, depois disso tudo que o Senhor me disse que vai fazer com o meu povo, e eu não entendo muito bem o porquê e como as coisas vão acontecer,
Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Para ouvir melhor a voz de Deus, por-me-ei na torre de vigia. Eu vou me recuar, reclusar, né? Eu vou recuar e me reclusar. Eu vou me colocar num local onde eu possa contemplar a Deus e entender o que está acontecendo. Esse é o contexto dessa oração de Abacuque, é assim que ele encerra essa oração no primeiro verso do capítulo 2. Então entenda que é uma boa razão bíblica para o silêncio e para a solidão, para ouvir melhor a voz de Deus. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja essa observação no final do ponto 2 desse ponto 3, porque ela é muito importante. Embora o silêncio e a solidão não sejam absolutamente necessários para ouvirmos a Deus, o barulho nos rouba a atenção. É isso que nós falamos há pouco, uma geração viciada em barulho. Mas há momentos que precisamos eliminar as vozes do mundo e ficarmos sozinhos com os nossos pensamentos para ouvirmos, sem distrações, a voz do Senhor. Compreendermos a vontade do Senhor, entendermos a vontade do Senhor. Os barulhos nos roubam a atenção, irmãos. Isso é inequívoco. Até durante o curso da sua oração matinal, ou vespertina, ou noturna, você percebe que se acontece um barulho, se acontece um fato ou alguma coisa, até a sua mente às vezes é atrapalhada e é roubada naquele momento. Então, precisamos entender que o silêncio e a solidão são disciplinas muito importantes para ouvirmos melhor a voz de Deus. Embora você possa ouvir a voz de Deus dirigindo, saltando de paraquedas, né, no meio de uma britadeira, mas não resta dúvida, irmãos, que quando nós estamos reclusos, em silêncio, a sós com Deus, nós temos esse momento de maior profundidade. Nós conseguimos refletir melhor e conseguimos olhar melhor para a nossa alma e entender o que Deus quer de nós. Terceiro ponto do ponto 3. Razões para buscarmos silêncio e a solidão, para buscar discernimento espiritual. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo, para buscar discernimento espiritual. Jesus retirou-se para o monte para orar. E após esse período de oração, foi que ele escolheu os seus 12 apóstolos que andariam com ele durante toda aquela caminhada. Também para refletirmos sobre Deus, sobre a sua majestade e sobre seu poder. Olha o que diz o Salmo 46, verso 10. O salmo tão querido e o salmo tão profundo nessas colocações de intimidade com o Senhor. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e contemplai a majestade, o meu poder, a minha soberania. Como é que você vai contemplar a majestade, o poder, a soberania de Deus se você não tiver um momento de contemplação a Ele? Então o silêncio e a solidão, ele é fundamental para refletirmos sobre Deus, sobre a sua majestade e sobre o seu poder. Eu vou acelerar um pouquinho mais para a gente ganhar um pouco mais de tempo, senão esse ponto vai levar quase toda a aula. Para expressar reverência e adoração a Deus, Abacuque capítulo 2, verso 20. Abacuque 2, 20. Abacuque 2, 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele
toda a terra. Reverência e adoração a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versos 1 e 2. Eclesiastes 5, 1 e 2. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração te apresses em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Que precioso ensino, irmãos. Silêncio e solidão para expressar reverência e adoração a Deus, um ato de contemplação genuína ao Senhor. Silêncio e solidão também como um ato de fé e confiança plena em Deus. Salmo 62, 1 e 2. Salmo 62, 1 e 2. Fé e confiança no Senhor por meio do silêncio. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa para expressar fé, ou como um ato de fé e confiança plena em Deus. Também silêncio e solidão para aguardar socorro divino. Lamentações 3, 25 e 26. Lamentações 3, 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso como? Em silêncio. Mais um embasamento forte à disciplina do silêncio e da solidão. Aguardar o socorro divino. Também silêncio e solidão na busca de repouso e restauração da parte de Deus. Marcos 6, 31. Marcos 6, 31. E lhes disse, Senhor Jesus, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam com ele. Sensibilidade do Senhor Jesus, colocando à parte os seus discípulos no momento recluso para restauração. Então, silêncio e solidão na busca de repouso e restauração da parte de Deus. Também silêncio e solidão para buscar o domínio próprio. Veja Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago 1, 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Busca do domínio próprio, busca do guardar a língua, busca do guardar as suas emoções, em busca do seu domínio, do domínio da sua carne, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Silêncio e solidão na busca do domínio próprio. Assim, peça esse comentário, irmãos, ele nos faz refletir profundamente a respeito dessa perspectiva do silêncio e da solidão no que diz respeito ao domínio próprio. Observe aí. Assim como no jejum descobrimos que uma boa parte da comida que ingerimos é desnecessária, na disciplina do silêncio e solidão, descobrimos que muitas das nossas palavras são nécias, rasas e não glorificam a Deus. Silêncio e solidão são fundamentais no desenvolvimento de outras disciplinas espirituais, aquilo que nós falamos agora há pouco. Absorção bíblica, meditação bíblica, oração, jejum e etc. Veja Mateus 6,6. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará.
solidão para orar. Percebe? Também Romanos capítulo 11, verso 33. Romanos 11, 33. Aqui nós vamos aplicar esse versículo à perspectiva da disciplina da meditação bíblica. Veja esse prorromper de Paulo nessa doxologia e nessa expressão que ela é tão maravilhosa e ela é tão profunda que só pode vir mesmo da Bíblia, né? É uma expressão que nos faz deleitar na palavra de Deus. Paulo diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. O que é isso, irmãos? Isso é a própria disciplina da meditação bíblica. Mas como é que Paulo chega a essa conclusão? Quão insondáveis são os caminhos de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos. Ele chega a essa conclusão a partir de sua quietude com Deus, do seu pensar com Deus, do seu aprofundar com Deus, do seu caminhar com Deus, e que não dá para se chegar a um nível de entendimento desse a respeito de Deus sem se isolar e sem ir buscar a Deus num canto, num momento, num nível de profundidade que não é no trânsito, que não é no trabalho, que não é na correria do dia a dia, que não é fazendo a comida, que não é em nenhum desses momentos. É um nível de profundidade, de solidão com Deus. É um nível de aprofundamento, de intimidade com Deus tal, que chega a um momento de pensar, que diz, ó, como Deus é profundo. Fruto desse aprofundar com Deus. Então, o silêncio e a solidão, eles são fundamentais no desenvolvimento de outras disciplinas espirituais. Perceba, irmãos, como nós falamos aqui agora há pouco, sem o silêncio, eu vou só usar o exemplo do silêncio. Sem o silêncio, você provavelmente vai ter uma qualidade de leitura bíblica prejudicada. Você provavelmente vai ter uma oração dispersa. Você provavelmente vai ter uma qualidade de uma adoração pouco sustentada. Porque essas coisas roubam a nossa atenção, roubam a nossa perspectiva. Então, a melhor maneira de você ter silêncio é você você sair, né? Você se recludir, mas não existe essa palavra, né? Você se colocar numa situação de reclusão. Você ir para a solidão mesmo. É a melhor circunstância onde você vai achar ocasião oportuna para você ter silêncio. É a parte, é se isolando nessa perspectiva. Concluindo então esse ponto 3, observe o que o autor do livro falou a certa altura desse capítulo 10. Um dos altos custos do avanço tecnológico é a tentação de se evitar a quietude. Embora tenhamos muito mais acesso a notícias e a informações nos dias de hoje, comprometeremos a vida espiritual se não praticarmos o silêncio e a solidão. Você quer a razão pela qual hoje nós vivemos um cristianismo tão raso, um cristianismo tão disperso, um cristianismo tão pouco sólido, irmãos? É porque vivemos numa geração que não sabe o que é estar a sós com Deus. Eu me lembro de dias memoráveis, quando os nossos acampamentos não se chamavam acampamentos, se chamavam retiros. Tinha o retiro espiritual do Carnaval e tinha o retiro espiritual do São João, porque o objetivo era esse mesmo, era você sair da confusão, sair do barulho e ir para um lugar quase que inóspito. Saudoso acampamento de Araçás, lá perto de Alagoinhas, na Bahia. Lá não tinha quase nada, não tinha piscina, o campo de futebol era numa ladeira, que a gente jogava bola quando dava. A gente dormia numa lona no chão que chamava cobreiro, que lá pela madrugada se escutava um barulho de e por isso se colocou o nome de cobreiro. E as pessoas amavam aquele lugar, passavam 4 ou 5 dias ali e iam embora chorando, porque aquilo era um retiro, não era um acampamento, era um retiro. Você saía do meio do carnaval, do meio desse momento tão confuso na cidade, embora a igreja não participe disso, mas a cidade fica embebecida nesse momento. Saía do meio daquela confusão do São João, daquela fumaça, daquelas bombas, daquele ding-ling, toda hora nos ouvidos, e ia para um retiro buscar a Deus. Motivo pelo qual a nossa geração
é uma geração de cristãos débeis, frágeis e que não conhecem a Deus, é porque eles não buscam a Deus na solidão, no silêncio e na intimidade. E assim nós encerramos então razões bíblicas para buscarmos o silêncio e a solidão, e vamos concluir então essa classe chegando ao objetivo de como desenvolver a disciplina do silêncio e da solidão. Agora então, irmãos, o nosso desafio final e a proposta final é: bom, já entendemos que o silêncio e a solidão são métodos que o próprio Deus usa conosco e que nós precisamos usar para o nosso aprofundamento de intimidade com Ele. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como eu posso desenvolver uma rotina e uma disciplina de silêncio e solidão com Deus em meio a essa sociedade da hipercomunicação e mega acelerada? Nós temos aqui pelo menos 5 propostas que podem lhe ajudar a desenvolver essa disciplina do silêncio e da solidão. Vamos juntos perceber a primeira. Priorize o seu tempo devocional diário com Deus. Não abra mão dele. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que diz o verso 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Priorize o seu tempo devocional diário com Deus. Não permita que nada o distraia, nem atrapalhe durante esse período. Às vezes nós até começamos um período devocional, mas aí às vezes aconteceu um problema aqui, a campainha tocou, o terrível do telefone bipou, né? Alguém chamou. Irmão, priorize esse momento. Agora é o momento que eu estou a sós com meu Deus. Deixa tocar, deixa acontecer. Daqui a pouco eu vejo, nessa hora não pode ter nada mais importante para mim do que a intimidade do meu Deus. Outra sugestão importante: eleja locais de retiro. Talvez você não consiga se deslocar para um acampamento. Talvez você não consiga fazer isso. Talvez você não consiga pegar o carro e ir para o meio do mato todo dia e lá orar a Deus. Mas você pode eleger locais de retiro. Um quarto na sua casa, ou uma poltrona no meio da sala onde você estiver. Você pode eleger as madrugadas como os lugares de retiro. Como elas são preciosas. Nas madrugadas o silêncio predomina. Nas madrugadas a gente consegue ter um nível de continuidade de diálogo com Deus, não interrompido por tantas outras coisas que acontecem durante o dia. Eleja esses locais de retiro. Isso é importante tanto para a sua concentração, quanto para os demais respeitarem o seu refúgio. As outras pessoas precisam entender também: olha, o Ricardo está ali no seu momento devocional com Deus. Eu não vou atrapalhar agora, porque isso pode ser dito depois, isso pode ser resolvido depois. Aquele é o momento que ele não vai responder a ninguém, ele não vai dar atenção a ninguém, porque é o momento onde ele está falando com Deus. Eu sei que ele está fazendo isso, porque ele faz isso todos os dias, naquela mesma poltrona lá. Ele está na mesma sala aqui, nem se dirija a ele agora, porque ele não vai lhe dar atenção. É o seu local de refúgio. Você pode eleger, e você precisa eleger locais assim, momentos assim durante o dia, onde você consegue se concentrar e todos que estão em volta. Você não está fazendo isso para os outros perceberem, para os outros verem. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas às vezes você não tem quarto. Às vezes você mora numa casa que o cômodo é dividido por 2, 3 pessoas. E o que você vai fazer? Você vai buscar um local, vai buscar um momento que mesmo no meio daquelas outras pessoas, elas percebam, entendam e respeitem. Agora não é hora de falar com ele. Agora ele está reunido com o seu Deus. Lucas capítulo 5, verso 16, que é o texto base da nossa classe de hoje. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Tenha os seus locais de retiro, irmãos. Isso você vai conduzir no seu dia a dia, e você vai saber e vai perceber aonde é o melhor local
Pode ser no banco da sua faculdade, pode ser na biblioteca da sua escola, pode ser na sua poltrona no meio da sala, pode ser no seu quarto de porta fechada, ou se nada disso funcionar, use a madrugada. É uma boa sugestão. Tenha o seu local de retiro. Recorra eventualmente a lugares especiais. Mas esses lugares especiais são eventuais mesmo, porque você não vai conseguir todos os dias, por exemplo, estar na igreja. Pode ser um lugar que você elegeu, ou está no sítio, ou está na praia, ou na beira do rio, ou fazer uma caminhada com simples contemplação da natureza. Esses são lugares especiais. E você percebe que esses lugares têm o potencial de lhe elevarem à presença de Deus. Eu, alguns meses atrás, eu estava fazendo umas caminhadas matinais, parei, né? A rapaziada da igreja pega no meu pé, pô, volta a caminhar e tal, né? Luquinhas aí, turma e companhia, né? Pô, tem que voltar a caminhar, eu sei que preciso. Mas sabe o que era o mais maravilhoso daqueles momentos, daquelas caminhadas matinais, irmão? Não era caminhada. Era porque eu conseguia pegar um fone de ouvido, ligar no celular e colocar mensagens em podcasts ali, não vou nem dizer o nome, não estou aqui para fazer propaganda de recurso nenhum de celular, né? Mas um determinado canal digital, onde tinha lá dezenas e dezenas de mensagens bíblicas de ministros que são sólidos e que podem agregar no seu dia a dia. E ali 50 minutos, 1 hora ouvindo mensagem, meditando sobre a palavra de Deus, pausava, continuava caminhando, e ali no parque, às vezes eu parava, sentava no meio fio, né, conversava com Deus. Irmãos, como era maravilhoso. O mais maravilhoso de caminhar não era caminhar, era ouvir a Deus, era meditar na sua santa palavra por meio dos recursos. Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode ir dirigindo para o trabalho, colocar um pendrive com o Novo Testamento e ir ouvindo. Ou se você não tem carro, você pode colocar ali no seu celular, né, numa Bíblia que você pode baixar, e você pode ir ouvindo no ônibus a Bíblia Sagrada. Você pode ter os seus lugares especiais. São esses lugares que você percebe que tem o potencial de lhe elevarem à presença de Deus. Eu gosto do Salmo 19, vamos para ele. Salmo 19, e aqui nós estamos falando desses lugares especiais, né? Salmo 19, de 1 a 4. Veja o que disse o salmista. Isso é meditação, isso é um lugar especial, isso é uma contemplação de Deus. Veja como diz o Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Que meditação maravilhosa, que contemplação maravilhosa. Eu não consigo nem imaginar aonde estava o salmista quando ele fez tão bela poesia, mas certamente era um lugar especial onde ele pôde contemplar o céu, possivelmente à noite, as estrelas e toda aquela grandiosidade. E ele dizia, isso aqui, eu contemplo a glória de Deus, porque isso aqui proclama a Deus. Isso é um lugar especial. Você precisa ter lugares assim, além do seu lugar, da sua poltrona, da sua madrugada, do seu lugar regular. É muito precioso, irmão, para você desenvolver a disciplina do silêncio e da solidão, você ter lugares assim, onde você contempla a natureza, contempla os grandiosos feitos do Senhor. E isso alimenta a sua alma. Você só vai conseguir isso, essa contemplação, por meio do silêncio e da solidão, lugares especiais. Por último, negocie algumas responsabilidades diárias, irmãos, com seu cônjuge, com a família, com um amigo, a fim de ter flexibilidade para passar períodos de silêncio e solidão com Deus. Isso é importante. Às vezes você precisa, agora mesmo, no momento dessa classe aqui, eu pedi a minha esposa auxílio para cuidar dos meninos, para eles não fazerem barulho. Às vezes ele pode fazer algum barulho aí, você vai ouvir, né? Mas há outros momentos onde eu peço auxílio a ela também. Diz, olha, eu estou estudando palavra, me ajuda, controla a turma, não deixa o barulho acontecer e tal. Você precisa de auxílio.
E você pode ter auxílio na sua casa, da sua família, dos seus cônjuges, dos seus amigos. E acontece uma coisa importante também a partir disso. Retribua o auxílio. Porque essa outra pessoa também tem necessidade e ela também vai requerer um tempo. Olha, eu quero tempo a sós com Deus agora, então me ajuda aqui, eu te ajudo nessa parte da manhã, você me ajuda na parte da tarde, né? Eu conduzo isso aqui agora, você tem um tempo de devocional, depois você me ajuda naquilo ali, eu vou ter esse tempo também. Isso é importante, amor, irmãos. Eu falei amor, né? Porque é o meu amor, né? E isso acontece no nosso dia a dia. Mas negocie algumas responsabilidades. Combine. Eu preciso de ajuda aqui para eu ter o meu tempo de silêncio e solidão com Deus. E depois retribua. Faça isso. Faça esse ato de amor e de bondade pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo seu cônjuge, pelo seu próximo. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 18. 1 de João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É um ato de amor. Você fazer com que o seu irmão, seu amigo, quando ele lhe pedir auxílio para ter um momento de silêncio e solidão, que você esteja disponível para isso. Porque assim como você entende que isso é vital para a sua vida, e muitas vezes você precisa de ajuda, ele também precisa. Então, assim que for solicitado, esteja disponível para isso. E essa é a relação do amor, dos entranháveis afetos que Deus faz fluir no corpo de Cristo, por meio da sua família, dos seus irmãos. Concluindo então, irmãos, essa classe sobre a disciplina do silêncio e da adoração. Essa expressão de Austin Phelps, que ela está no curso do capítulo 10, e eu pensei aqui para colocar e fechar essa lição, porque ela nos traduz de uma forma muito objetiva e muito sintética quase todo esse contexto da lição 10 sobre a disciplina do silêncio e da oração. Nenhum grande crescimento em santidade foi jamais obtido por alguém que não reservasse tempo para estar, muitas vezes, durante um longo período, sozinho com Deus. Eu vou repetir. Nenhum grande crescimento em santidade foi jamais obtido por alguém que não reservasse tempo para estar, muitas vezes, durante um longo período, sozinho com Deus. Se nós queremos alcançar a piedade, nós precisamos desenvolver a disciplina de estarmos a sós com o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor habita nas alturas, nos altos céus. Mas a Tua palavra nos diz aquela expressão tão preciosa que o Senhor das alturas se inclina para nos ouvir. Numa metáfora de que os Seus olhos estão atentos a nós, Seus ouvidos estão abertos. Ó Deus, que nós possamos, a partir do entendimento dessa realidade, buscarmos mais e mais tempos a sós contigo. Como nós temos perdido tempo, Deus, com tantas coisas. Muitas delas de nada aproveitam. Muitas delas são apenas ladrões de tempo. Ó Deus, faz-nos cultivar o silêncio e a solidão contigo. Nos dá amor por isso, Senhor. Tira dos nossos corações a aversão, ó Deus, ao silêncio. Tira dos nossos corações a ansiedade por não ter, entre aspas, nada material acontecendo. Isso não vem do Teu trono. Isso vem do trono do inimigo para nos roubar a atenção e nos roubar o tempo contigo. Dá-nos prazer, ó Deus, nas noites, nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, ainda que sejam pequenos tempos, mas que sejam contínuos, a sós contigo, para que nós possamos crescer em intimidade, em vida piedosa, e assim sermos mais parecidos com o Senhor. Aplica, Deus, toda essa palavra de hoje aos nossos corações. Faz aquilo que pelas nossas limitações nós não temos condição de fazer, mas o Senhor, Santo e Soberano Senhor, pode operar em cada uma das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo domingo, irmão querido, se assim o Senhor nos permitir.